Você quer passar de primeira na prova teórica do Detran? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marcos Lima, sou educador de trânsito formado em gestão de trânsito e mobilidade urbana. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês, pessoal, assuntos sobre normas gerais de circulação e conduta. Então, olha, fica até o final, porque tem bastante dicas para vocês. Estamos de volta e vamos para o que interessa, falar sobre normas gerais de circulação e conduta. As normas de circulação e conduta são regras fundamentais que não estão expressas em sinalização. São aplicadas na prática do dia a dia dos condutores e usuários das vias. No artigo 89 do CTB, determina que, se o condutor está em uma via e se encontra com um agente de trânsito, as ordens do agente de trânsito prevalecerá sobre os demais sinais e as normas de circulação. Se o condutor está numa via e não tem agente de trânsito, mas tem os semáforos, as indicações do semáforo prevalecerão sobre os demais sinais e as normas de circulação. Se o condutor está numa via, não tem agente de trânsito, não tem semáforo, mas tem as placas, que são os sinais, o condutor tem que seguir as placas, que são os sinais e as normas de circulação. Mas chegando numa via, não tem placas, não tem semáforo e não tem agente de trânsito. Professor, o que é que eu vou seguir? Justamente é aí que entra as normas gerais de circulação e conduta. Isso mesmo. E elas são muito importantes para a formação de condutores prudentes e conscientes. Essas normas, elas ditam regras como deve se comportar todos os usuários das vias. Vai ter normas para veículos, motociclistas, ciclistas, pedestres, trânsito de animais também nas vias. Vamos seguir. No artigo 26, determina que os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo e obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais. E ainda abster-se de obstruir o trânsito e torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo. Pessoal, eu vou passar para vocês neste vídeo aqui quais são as normas gerais de circulação e conduta. E nos próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês, postando bastante vídeos para vocês, falando sobre as infrações aplicadas aos condutores que desrespeitam essas normas. No artigo 27, determina que, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Quando o condutor for sair com seu veículo, tem que observar todos os equipamentos de uso obrigatório do veículo. Vocês estão vendo aí que tem macaco, chave de roda, triângulo, né? Extintor de incêndio, que ficou facultativo para alguns veículos. Nós vamos falar sobre isso também no decorrer do curso, né, pessoal, que estou fazendo junto com vocês. Mas não existe somente isso, né? Equipamentos de uso obrigatório, como o cinto, o airbag, o encosto de cabeça, o step. Temos também, pessoal, o limpador do para-brisa, a pala protetora, os retrovisores, o farol, a buzina. Tudo isso são equipamentos de uso obrigatório. Continuando ainda no artigo 27, ele determina também que, antes de colocar o veículo na via, o condutor tem que assegurar-se da existência de combustível suficiente para poder chegar no local de destino com segurança, né? Veículo parado no meio da via por falta de combustível está atrapalhando a fluidez do trânsito e a infração de trânsito. Conforme o artigo 180 do CTB, é considerada infração média com 4 pontos no prontuário, R$ 130,16, e tem uma medida administrativa que é remoção do
veículo. No artigo 28, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. E no artigo 29, determina que a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo as exceções devidamente sinalizadas. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre seus demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação e do veículo e as condições climáticas. O condutor tem que deixar essa distância que vocês estão observando aí, pessoal, frontal e lateral. Esse espaço que o condutor tem que deixar é chamado de bordo da pista. E essas linhas laterais são chamadas de linha de bordo direita, linha de bordo esquerda e essa central chamada de marcas longitudinais. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita, destinada a veículos mais lentos e de maior porte, são as da esquerda para ultrapassagens e veículos que queiram desenvolver maior velocidade. Responsabilidade pela segurança. Parágrafo 2º, no artigo 29, no parágrafo 2º, determina que, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecida nesse artigo, em ordem decrescente, os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores e os motorizados pelos não motorizados e todos pela segurança do pedestre. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e no acostamento só poderá ocorrer para que se entre ou saia de imóveis ou áreas especiais de estacionamento. E no artigo 36 determina que o condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro e essa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por elas estejam transitando. Isso mesmo, pessoal. Quando o condutor for sair de um estacionamento ou lote lindeiros, se vocês não sabem o que é lote lindeiros, assistam meus vídeos anteriores e lá eu explico detalhadamente cada palavra que está sendo dita aqui, né, pessoal? E no decorrer do vídeo também vou passar bastante dicas para vocês, então fiquem até o final. Preferência no trânsito. O veículo que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitando as normas de circulação. E quando o veículo transitando por fluxo que se cruzem, se aproximarem a um local não sinalizado, terá preferência de passagem os veículos que: letra A. No caso de apenas um fluxo for proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. O veículo que vai adentrar em uma rodovia, a preferência é do veículo que já está circulando pela rodovia. Letra B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Isso mesmo. O condutor que for entrar em uma rotatória, a preferência é do veículo que já está circulando na rotatória. E nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Se você, condutor, vai cruzar uma interseção que é cruzamento, você tem que dar preferência de passagens aos veículos que estão do lado direito do condutor. E o lado direito do condutor é o lado do passageiro aqui no Brasil. Lembre-se desse detalhe, pessoal, para que muitos alunos e muitos condutores se confundem, imaginando que a maioria dos veículos tem a preferência quem está na principal, mas não é desta forma. Para vocês terem uma ideia, 1/3 dos acidentes ocorridos são nos cruzamentos por
falta justamente deste conhecimento. Prioridades no trânsito. Os veículos prescindidos de batedores terão prioridade de passagem. E os veículos destinados a socorro de incêndio, salvamento e polícia e de fiscalização e operação de trânsito e ambulância, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Isso mesmo. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, onde em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local de prestação de serviço. Vocês estão vendo aí, pessoal, que o que é que determina, né? Os prestadores de serviço de utilidade pública, como vocês estão observando, é o de coleta seletiva, da CELP, Compesa, da Prefeitura. Mas para que eles possam ter essa prerrogativa de prioridade em paradas e estacionamento, devem estar devidamente sinalizados e identificados conforme regulamentação do CONTRAN. Já os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento de polícia e fiscalização e operação de trânsito e ambulância, eles, para poder ter essa prioridade, só pode ocorrer quando na efetiva prestação de serviço de urgência e identificados por dispositivo de sinalização sonora e luminosa, que é o giroflex ou sirene. E a lei determina que, quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade, os veículos e condutores deverão deixar livre a passagem da esquerda, indo para a direita da via e parando se possível. E os pedestres, ao ouvirem um alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio ou na calçada e somente atravessar a via quando o veículo já estiver passado pelo local. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês a diferença do que é uma passagem e o que é uma ultrapassagem. Passagem é avançar à frente de outro veículo sem mudar de faixa de trânsito. E ultrapassar é avançar à frente de outro veículo, mudando de faixa e retornando à faixa de origem após a manobra. Normas de ultrapassagem. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecendo a sinalização regulamentar. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo, que é conhecida como seta, e por meio de gestos convencionais de braço. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Como vocês estão vendo aí, o veículo branco tem que observar pelo retrovisor e o veículo vermelho indicou com antecedência a intenção de ultrapassá-lo. Nesta forma, o branco tem que se manter na sua faixa e esperar que o veículo vermelho passe. Da mesma forma, na letra B determina que quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Bom, para que vocês entendam, é a mesma regra. Se o veículo branco indicou primeiro, o preto tem que aguardar e esperar que o veículo branco faça a ultrapassagem. Todos os dois veículos, quem for fazer ultrapassagem, na letra C determina que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em risco ou perigo ou obstrua o trânsito que vem no sentido contrário. Tem que observar se tem espaço suficiente para poder fazer essa manobra. Todo condutor, ao perceber que outro veículo o segue, tem um propósito de ultrapassá-lo,
deverá deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Desta forma aqui. E se estiver circulando na faixa da direita, mantenha-se naquela mesma faixa sem acelerar a marcha. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que o veículo que queiram ultrapassar possam intercalar em fila com segurança. No artigo 30, determina desta maneira que vai deixar essa distância, né? E que os veículos possam fazer a ultrapassagem intercaladas, ou seja, um após outro. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiros deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada e parar-se o veículo se possível, né? Com vista à segurança dos pedestres. No artigo 32, determina que o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos trechos em curvas. Também é proibido ultrapassar em aclives, sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e travessia de pedestre, exceto quando houver sinalização permitindo essa ultrapassagem. Nessa imagem aqui, esse veículo preto está cometendo infração de trânsito. No artigo 33, determina que, nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Em cruzamentos é proibido fazer ultrapassagem. Artigo 34. Deslocamento lateral ou conversão. Isso mesmo, deslocamento lateral ou conversão à direita ou à esquerda é a mesma manobra. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários das vias que o seguem, precedem e vão cruzar com ele considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Já no artigo 35, determina que, antes de iniciar qualquer manobra que implique em deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio de luz indicador de direção, que é a seta, ou fazendo gestos convencionais de braço. Lembrando que, entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixa, movimento de conversão à esquerda, à direita ou operação de retorno. Qualquer movimento que você for fazer, como transposição de faixa, mudar de faixa, deslocamento lateral, virar à esquerda ou virar à direita, conversão à esquerda e conversão à direita, é o mesmo movimento, pessoal. E fazer retorno, tem que ligar a seta. No artigo 37, fala que a conversão à esquerda e a operação de retorno deverá ser feita nos locais apropriados. E onde não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança, se for em rodovias, como vocês estão vendo aí. Para fazer a conversão à esquerda em rodovias, tem que aguardar num acostamento, liga a seta para a esquerda, espera os veículos passarem no sentido contrário, olha pelo retrovisor os outros veículos para poder fazer a sua conversão com segurança. Já no artigo 38, determina que antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via, em lotes lindeiros, o condutor deverá, primeiro, sair da via pelo lado direito, aproximando-se o máximo possível do bordo direito da pista, executando a sua manobra no menor espaço possível. Olha, se for virar à direita, fazer uma conversão à direita em via de sentido único. Como é que eu sei, professor, que é via de sentido único? Simples, né, pessoal? Faixa da cor branca. Faixa cor branca indica sentido único. Cor amarela indica sentidos opostos.
Se for fazer uma conversão à direita em uma via de sentido único, se aproximar o máximo possível do bordo direito. E o mesmo se refere se for virar à esquerda em uma via de sentido único. O mesmo, se eu for virar à esquerda, me aproximar o máximo possível do bordo esquerdo. Isso, pessoal, é regras para vias urbanas. Já para fazer a conversão à esquerda em uma via de sentido duplo, ao sair da via pelo lado esquerdo, tem que se aproximar o máximo possível do eixo da linha divisória da pista. Observem esse veículo azul. Ele indica com antecedência, aguarda o veículo vermelho passar, o pedestre também tem que passar, porque tem que dar preferência aos veículos e pedestres da via o qual ele vai entrar. Então o movimento é aguardar na linha divisória, esperar os veículos que vêm no sentido contrário e os pedestres ciclistas que vêm na via que eu vou entrar passarem para depois eu fazer a conversão à esquerda com segurança. O uso das luzes em veículos. Agora nós vamos abordar as regras sobre o uso das luzes em veículos. No artigo 40, vai determinar o uso das luzes em veículos, obedecerá as seguintes determinações. Regras para o uso das luzes em veículos. O condutor manterá aceso os faróis do veículo por meio de utilização de luz baixa. O condutor vai identificar o farol baixo aceso neste sinal que vocês estão vendo aí, pessoal, da cor verde com os traços para baixo. Indica que o farol baixo está aceso no painel do veículo. E em que situação tem que usar o farol baixo? À noite, todos os veículos é obrigatório usar o farol baixo. E mesmo durante o dia, quando for passar em túneis, sob chuva, neblina ou cerração. A lei ainda determina que para usar durante o dia o farol baixo, os veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna, que é muito conhecido como DRL, e outros conhecem como LED, né? Os veículos novos já saem de fábrica com DRL. Os veículos que usam DRL não necessitam usar farol baixo durante o dia. Mas os que não têm, é obrigatório usar farol baixo durante o dia quando for passar por túneis, chuva, neblina, cerração e também quando for em rodovias de pista simples fora do perímetro urbano. Continuando as regras sobre o uso do farol durante o dia e à noite, os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e à noite. E o farol alto? Como é que eu vou identificar? Com esse sinal azul e com as luzes retas, né, pessoal? Então vocês estão vendo aí, é da cor azul para diferenciar tanto em moto quanto em carro. A luz que vai identificar no painel do veículo é da cor azul, indicando que o farol alto está aceso. E em que situação tem que usar o farol alto? À noite. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto quando ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Então, olha, pessoal, bem simples. Você só vai poder usar a luz alta se estiver em uma via que não tiver iluminação e que estiver sozinho. Porque se estiver com outro veículo na sua frente, não pode porque vai ofuscar. E se vier com o veículo no sentido contrário, também não pode porque vai ofuscar também. Troca de luz alta e baixa de forma intermitente por curto período de tempo. Em que situação tem que ser usada? Com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que o segue à frente e para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário.
O uso do pisca-alerta. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. Letra A, em mobilizações ou em situação de emergência. Ou letra B, quando a regulamentação da via assim determinar. Esse aí é o pisca-alerta. A luz de placa tem que ser usada durante a noite em circulação. O condutor manterá acesa a luz de placa. Luz de posição. São as laterais. Em que situação a lei determina para usar as luzes de posição? Quando o veículo estiver parado para fins de embarque e desembarque de passageiros e carga e descarga de mercadorias. E no artigo 41 vai falar sobre o uso das buzinas. O condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina desde que em toques breves nas seguintes situações. Para fazer a advertência necessária a fim de evitar acidentes e fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Lembrando que é proibido usar a buzina das 22 às 6, conforme o artigo 227 do CTB, é considerado infração leve, com 3 pontos, e o valor é R$ 88,38 da multa. E aí, pessoal, gostaram do vídeo, pessoal? Vocês viram que tem bastante dicas que eu passei para vocês. Olha, então continua no canal, porque no próximo vídeo eu vou dar continuidade falando sobre normas gerais de circulação e conduta. Não acabou ainda não, esse assunto é bem extenso. Como eu falei para vocês, eu estou gravando uma sequência de vídeos, tudo relacionados a conteúdos da primeira habilitação, para vocês passarem de primeira na prova do Detran, pessoal, isso mesmo. Se você ainda não é inscrito no meu canal e se você não faz parte do meu grupo de assessorias, então olha, vou deixar o link aqui embaixo para você clicar neste link direto para o meu grupo de assessorias. Lá eu estou postando todos os dias conteúdos relacionados à primeira habilitação, com dicas, muito mais dicas. No meu Instagram, pessoal, também todos os dias eu posto questões que mais caíram na própria prova do Detran no Stories, pessoal. Vamos lá, não deixa de me seguir, me segue em todas as redes sociais e vamos para o próximo vídeo.